Olá, aluno do sexto ano. Nós vamos entrar agora numa nova série sobre grandezas e unidades. E neste primeiro vídeo dessa série, a gente vai ver a grandeza comprimento. Vamos lá? Então, primeira coisa, grandeza e medida. Qual é a diferença? Tem diferença sim. Grandeza são os tipos de coisas que a gente pode medir. Por exemplo, comprimento. A gente pode medir com a fita métrica, com um metro, com uma trena, com uma régua. Outra grandeza é a temperatura. Temperatura geralmente a gente vai medir com algum tipo de termômetro. Outra grandeza, a massa. A gente nunca chama massa de massa, a gente sempre vive chamando a massa de peso, mas o nome correto é massa mesmo. Massa são os quilogramas, as gramas. Então, a massa a gente mede com uma balança. Ângulo. Ângulo você já estudou, a gente mede com transferidor. Tempo. Tempo é outra grandeza que a gente tem. Um monte de coisa que a gente... Um monte de tipo de relógio, até relógio digital, relógio analógico, relógio de flores, do sol, ampulheta mede tempo, calendário também é para medir tempo. Então, continuando aí, unidade, a gente viu o que era grandeza. Grandeza é o que está se medindo. E unidade é o padrão com que a gente compara essa grandeza, com que a gente mede, né? Então, a gente vai comparar a grandeza usando um padrão. Por exemplo, a grandeza tempo, a gente pode medir aí, ó, em hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, século, milênio, bimestre. Tem vários tipos de várias unidades para uma mesma grandeza. Só que tem algumas que são mais apropriadas e outras mais inapropriadas, né? Por exemplo, o tempo que você mediu uma aula, você vai medir o tempo de uma aula em séculos? Vai ficar uma medida muito pequenininha, né? Ou você vai medir em segundos, nossa, vai ficar muito segundo. Então, geralmente a gente mede a aula em minutos. É uma medida mais apropriada para aquilo que a gente está medindo. Por isso que a gente tem, às vezes, várias unidades para uma mesma grandeza, para que a gente possa usar a mais apropriada para o momento. E as medidas de comprimento? Bom, as medidas de comprimento, ao longo da história, a gente vem precisando contar. Vocês lembram de um vídeo que eu passei para vocês sobre contar? Os números, da origem dos números, contar, e o comprimento não é diferente. A gente vem precisando medir o comprimento. Então, muitas formas são medidas. Às vezes você vai ver se cabe alguma coisa lá na sua casa. É comum a gente usar o quê? O palmo. Ah, quantos palmos tem essa mesa? Quantos palmos tem essa parede? A gente usa palmo. É uma medida comum. Outra medida que foi muito usada é os pés. O pé também foi usado como medida. É comum a gente usar partes do corpo. Tem uma medida que até hoje tem aí uma relação, que é a polegada. A polegada vai da primeira dobra do dedo até a ponta do dedão ali, ó. Outra medida também que agora já foi muito usada, mas não é tanto mais, é a jarda. A jarda é quase 1 metro, mais ou menos 1 metro. Vai da ponta do nariz até a ponta do dedo lá da mão. Quando você abre o braço e estica. E tem uma outra medida também, que também já foi muito usada, mas hoje quase a gente não vê, que é o cúbito ou o côvado, né? Essa medida, essa última medida, a gente vê até na Bíblia, né? As medidas da arca lá de Noé estão em côvados. É a medida que vai da ponta do dedo até o cotovelo
é um côvado ou um cúbito. Só que tinha um problema com essas medidas. Geralmente era a medida do palmo, pé, polegada, jarda, côvado, do rei. E tem pessoas maiores, tem pessoas menores. Vocês concordam comigo que varia? O palmo de uma criança é um, o palmo de um adolescente às vezes é outro, de um adulto é outro, de uma pessoa de 1,80 m é um palmo, de uma pessoa de 1,5 m provavelmente vai ser outro, da mesma forma o pé. Pensou um pé 34, 35, que calça um sapato 34, 35, com um pé 42, 44, é muita diferença, dá muita diferença no comprimento. Então era uma coisa assim, bem, bem complicada, né, gente? Pensa comigo. Quando começou a ter assim, um certo comércio, né, entre os países, começou a ficar complicado. Lá, por exemplo, o chinesinho queria vender a seda, só que o chinês geralmente é mais miúdo, ia vender para o anglo-saxão lá, que é mais grandão. Aí ele falava assim, vai tantos palmos. Aí ele pegava e falava assim, não, mas eu preciso de tantos palmos. Não, mas não, mas é o mesmo tanto. Ia poder ser um motivo de discórdia, concordam comigo? Então, lá para 1700 e alguma coisa, acho que foi 89, alguma coisa assim, ou 1800, perto de 1800, então juntaram os países, tinha tido a Revolução Industrial, aquela coisa tudo, e começou a aumentar esse negócio de comércio entre os países, entre as nações, entre os povos ali. Então, eles resolveram fazer uma medida mais, tipo assim, universal. Foi criado o Sistema Internacional de Unidades. E como a gente já tinha a numeração decimal, já estava sendo muito usado a numeração decimal com os algarismos indo-arábicos, aquilo tudo que a gente viu lá no começo do ano, de história dos números, já estava tendo isso, já estava assim, se usando muito. Então, se adotou o sistema métrico decimal para a unidade de comprimento. Então, tinha a unidade, que era o metro, que era um comprimento certo, conhecido, e só que usar esse metro, essa unidade metro, para tudo ficava meio difícil, né? Porque imagina você medir a distância entre países com metro. Fica meio absurdo. Ou então você medir a espessura de uma folha de papel com metro. Dá não, né? Então, o que aconteceu? Eles arrumaram os múltiplos do metro para poder medir distâncias maiores, comprimentos maiores. Então, os múltiplos do metro são quilômetro, hectômetro, decâmetro. Você pode ver esse casinho. Opa! Esse casinho aqui. Não quer pegar o poder. O casinho aqui quer dizer 1000 ou 10 ao cubo. Hecto é a mesma coisa que 100. Deca vem de 10, decâmetro são 10 metros. Então, esse sistema métrico decimal tinha múltiplos e era preciso também submúltiplos, que são coisas menores, decímetro, o centímetro e o milímetro. Lembrando, vem de décimo, centi vem de centésimo, mili de milésimo. Então, foi estabelecido aqui a unidade principal é o metro e a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. E aqui vai de 10 em 10. Então, aqui, ó, 1 quilômetro, se eu quiser passar para hectômetro, é só multiplicar por 10. Cada quilômetro são 10 hectômetros. Para passar de hectômetro para decâmetro, é só multiplicar por 10.
Cada hectômetro são 10 decâmetros. Cada decâmetro são 10 metros. Cada metro são 10 decímetros. Cada decímetro são 10 centímetros. Cada centímetro são 10 milímetros. E a volta também, né, gente? Cada milímetro. Se eu quiser passar de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. Centímetro para decímetro, vou dividir por 10. De decímetro para metro, dividir por 10. E assim, de metro para decâmetro, de decâmetro para hectômetro, de hectômetro para quilômetro. Eu vou dividindo por 10 aí. Então, cada uma dessas unidades tem a sua aplicação, né? Igual eu falei, já pensaram em medir em metros a espessura de um livro? Ou a distância entre dois países? Não dá, né? Então, esse é o sistema métrico decimal. E é muito importante a gente saber fazer essas conversõezinhas aí. Por quê? Eu não posso relacionar uma distância que foi medida em decímetro com outra que foi medida em metro. Não vai dar certo, né? Se eu somar direto, então, quando eu estou operando, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, eu sempre tenho que ter o quê? Unidades iguais. Eu não posso achar, por exemplo, o perímetro de alguma coisa com um lado medido em centímetro, outro lado medido em metro, outro lado medido em decâmetro. Não tem jeito, eu tenho que deixar tudo numa mesma unidade para poder dar certo. Vamos ver um exemplo? Então, vamos ao nosso exemplo. Olha lá, o quadro abaixo apresenta o resultado de uma adição que Lucas fez. No entanto, a professora disse que a conta não estava correta. Vamos ver aqui a conta que o Lucas fez. Ele somou aqui, ó. Gente, mas ele colocou aqui vírgula debaixo de vírgula direitinho. Tá certo isso, né? Mas aqui, ó, ele tinha 1,2 metros, 2,3 centímetros e decímetros, né? E 30 centímetros. E a professora, ele falou que isso aqui que ele fez? Ele deve ter pego aqui, ó, decímetro tá entre o metro e centímetro, então no fundo vai dar tudo decímetro, né? Só que a gente sabe que isso está errado. Eu não posso somar metro com decímetro, com centímetro, e eu tenho que ter tudo a mesma unidade, né? Então, ele tinha que ter feito o quê? Ele tinha que ter convertido. Vamos pegar nossa tabelinha aqui para a gente converter? Olha lá, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui fala que o resultado dessa adição em decímetro. Eu quero manter o resultado aqui. Ele deu o resultado em decímetro. Para mim, eu posso usar 1,2 metros ali? Não, né, gente? Metro, quantos decímetros são aqui, ó? De metro para decímetro, sempre que eu estou andando para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, na realidade, 1,2 metros são quantos decímetros? 1,2 vezes 10 dá 12 decímetros. E o 2,3 decímetros? Ah, está certo, eu já vou deixar 2,3 decímetros mesmo. E o 30, aqui, o 30 centímetros. Opa, centímetro. Para passar para decímetro, aqui, ó, eu estou voltando para trás. Eu tenho que dividir por 10. Ah, mas dividir por 10 é fácil, né, gente? É só andar a casa com a vírgula. A vírgula vai sair daqui e vai passar para cá, entre o 3 e o 0. Então, 30 centímetros é a mesma coisa que 3 decímetros. Ah, legal. Agora eu posso somar. Só que eu não posso esquecer daquela história de vírgula debaixo de vírgula, o 12. Então, agora, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, o 2,3. Ó, o 2 é unidade, o 2 do 12 também é, então tem que ficar unidade debaixo de unidade. 3, o 3 é unidade, então o 3 tem que ficar debaixo do 2, vírgula debaixo de vírgula. E aqui, ó, para ficar mais fácil, a gente completa aqui, ó, um 0.
para poder fazer a soma. Então, agora vamos somar os décimos aqui. 0 mais 3 mais 0 dá 3. A vírgula continua debaixo de vírgula. Agora, 2, aqui ó, na unidade. 2 mais 2 mais 3 dá 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Então, e o 1 vai descer lá também 1. Então, o valor correto disso aqui é o quê? 17,3 decímetros. Eu passei tudo para decímetro, não foi? Aqui eu estou somando em decímetro. Agora sim eu vou achar em decímetro. 17,3 vai ser a letra B. Vocês viram como é facinho? Então, querido aluno, você viu como é fácil essa parte de grandeza unidade, principalmente da grandeza comprimento? É bom a gente precisa saber porque existem grandezas mais apropriadas e a gente tem que saber quando usar cada uma. E também a gente precisa saber converter de uma para outra. E vocês viram que é coisa simples, é só andar com vírgula ou acrescentar, ou tirar zero. Então, até a próxima aula, quando a gente vai corrigir exercícios sobre isso. Aguardo vocês lá.